Os desenhos da Era de Ouro não eram só bichos alegres e canções cativantes. Alguns eram tão bizarros que você se pergunta como foram feitos. Você já se deparou com um desenho que te fez rir num momento e arrepiar no outro? Bem, prepare-se. Essas bizarrices não foram só esquecidas. Foram guardadas nos cofres por um bom motivo. Vamos ver os experimentos animados mais estranhos que os estúdios esperavam que você nunca mais visse. The Sunshine Makers, 1935. À primeira vista, The Sunshine Makers parece um curta alegre e inofensivo. Uma terra cheia de gnomos vermelhos que engarrafam o sol e cantam com vozes estridentes. O que poderia ser mais inocente? Mas olhe um pouco mais e a coisa toda se torna perturbadora. Esses gnomos não apenas amam a felicidade, eles a impõem. Seus inimigos são goblins azuis sombrios que gostam do escuro. Não são ameaçadores, apenas gostam das suas sombras. Mas os gnomos marcham em estilo militar, atirando raios de luz engarrafados, forçando-os a sorrisos largos e antinaturais. A animação é brilhante, quase cegante, com risadas constantes e rostos esticados demais. O que começa como um número musical divertido, rapidamente se transforma numa mensagem inquietante. A felicidade não é uma escolha, é uma exigência. Os goblins se contorcem, suas carrancas foram literalmente apagadas, até que cada um deles dança em alegria forçada. Esse suposto final feliz parece mais um final de horror, onde a conformidade vence e a individualidade desaparece. Olhando para trás, Os Criadores de Sol é lembrado menos como diversão leve e mais como um pesadelo não intencional. Ele captura o caos experimental da animação dos anos 30, quando os estúdios testavam ideias sem regras. O resultado foi um curta que fazia as crianças rirem, mas deixava os adultos inquietos. Na verdade, é uma daquelas raras obras onde o Felizes para Sempre parece mais sombrio que a própria luta. Bottles, 1936. Entre numa farmácia antiga à meia-noite, e você entenderá o estranho mundo de garrafas. Este curta da Warner Bros. Merry Melodies começa com um farmacêutico sonolento cochilando no balcão. É quando as garrafas ganham vida. Mamadeiras arrulham como bebês, frascos de remédio desfilam e garrafas de licor balançam como dançarinos desajeitados. A princípio, é caprichoso, o tipo de comédia surreal que o público esperava daquela década. Então, uma garrafa quebra o clima completamente. A garrafa de veneno, com uma tampa em forma de caveira e uma risada estridente, ela liberta uma tempestade de pesadelos. De lá, saem esqueletos, bruxas gritando e figuras grotescas perseguindo o pobre farmacêutico pela loja. A cena se desenrola como um sonho de horror costurado em um curta de comédia. A música fica frenética, as sombras se esticam mais e, de repente, o que começou como uma piada boba se transforma em puro caos. O que torna Bottles tão memorável é que ele explorou medos reais de sua época. No meio da Grande Depressão, as famílias já estavam ansiosas por sobreviver. Um desenho animado onde remédios caseiros viravam horrores só aumentava a tensão. Crianças podem ter rido nervosamente nos cinemas, mas adultos viam o subtexto sombrio sob a comédia. Hoje, Bottles é um lembrete de que a Era Dourada nem sempre foi perfeita. Às vezes, escorregava para o estranho, deixando os espectadores mais perturbados do que divertidos. É a Vida Grega, 1936. Imagine o Monte Olimpo virando um palco pastelão, e você tem It's a Greek Life, da Van Buren Studios. Em vez de deuses majestosos e heróis nobres, o curta nos mostra um centauro desajeitado, encarregado de consertar as sandálias aladas de Mercúrio. Claro, ele decide experimentá-las em si mesmo. No momento em que os põe, o caos explode. Ele voa para o céu, rompe nuvens, colide com deuses e deixa um rastro de destruição por todo o Olimpo. O estilo é frenético, cheio de figuras cambaleantes e efeitos sonoros exagerados, mais adequados a uma esquete dos Três Patetas do que a um mito antigo. Personagens esticam e estalam como elásticos, nunca perfeitamente polidos, sempre prestes a parecer inacabados. Essa energia bruta faz o desenho parecer experimental, como se os animadores estivessem testando até onde podiam ir. O que realmente o torna estranho é o choque entre tema e estilo. A mitologia é geralmente tratada com grandeza, mas aqui, Zeus e sua turma são reduzidos a figurantes desajeitados numa comédia desastrada. Em vez de batalhas épicas ou lições intemporais, você encontra quedas, colisões e deuses tontos caindo pelo céu. Visto nos dias de hoje, It's a Greek Life parece uma paródia da sua própria premissa. Isso mostra o quão dispostos os estúdios estavam a distorcer qualquer coisa, até mesmo lendas clássicas em comédia frenética. O resultado é bizarro, às vezes engraçado, muitas vezes
E estranho e impossível de esquecer depois de o ter visto. Um truque suíço, 1931. Antes que o caos de Gato e Rato tornasse Tom e Jerry famosos, os estúdios Van Buren tinham os seus próprios Tom e Jerry, só que eles eram humanos, e as suas aventuras eram francamente estranhas. Em A Swiss Trick, a dupla se encontra nos Alpes Nevados. O que começa como uma simples viagem de trem vira uma loucura cômica. O trem quebra, uma rua de resgate, Bernard só causa mais problemas e logo a dupla escorrega por penhascos gelados, perseguida por cabras e engolida por avalanches. O momento mais estranho é quando eles se empanturram de queijo suíço até que seus corpos criem buracos. Literalmente, eles parecem fatias humanas de queijo, com ratos correndo atrás deles. A imagem é tão surreal que beira o grotesco. A animação não ajuda. É áspero, emborrachado e desafia a física de maneiras que parecem mais erros do que piadas intencionais. Ao contrário do Tom e Jerry posteriores da MGM, que se tornaram ícones do slapstick polido, estas versões humanas eram relíquias estranhas de experimentação. O curta parece um sonho que deu errado. Nada se move de forma realista, piadas não têm graça e personagens se dobram em formas que parecem quase acidentais. Olhando para trás, a Swiss Trick captura a qualidade irregular da animação do início dos anos 30. Estúdios eram ambiciosos, mas imprudentes, produzindo curtas mais curiosos que divertidos. É o tipo de desenho que te faz coçar a cabeça, rir sem jeito e perguntar como foi parar na tela. Willie Hopper no Fogo do Inferno, 1934. Nada diz entretenimento infantil tão bem quanto uma viagem ao submundo, ou assim deve ter pensado Ub Iwerks ao enviar sua criação Willie Hopper direto para o inferno. Em Fogo do Inferno, Willie joga uma pedra num vulcão apenas para acertar o diabo na cabeça. De repente, ele e o cão são arrastados para uma versão bizarra do submundo. Em vez de tormento eterno, o inferno parece um carnaval descontrolado. Demônios pregam peças, figuras históricas como Napoleão e Cleópatra fazem aparições, e o próprio diabo parece mais rabugento que aterrorizante. O curta até insere toques satíricos como a lei seca sendo personificada e ridicularizada. O resultado é uma estranha mistura de comédia pastelão, paródia e humor político, embalada no que era comercializado como um desenho animado infantil. A animação é vibrante, com humor elástico e transformações surreais, mas o tema te faz hesitar. Imagine ser criança em 1934, esperando diversão leve, só para ver seu herói de desenho arrastado por uma paródia do próprio inferno. Hoje, Fogo do Inferno parece uma falha fascinante, menos assustadora do que desconcertante. Em vez de punir seus personagens, ele ri do conceito de medo. O resultado é um desenho animado que prova que estúdios da Era de Ouro muitas vezes cruzavam limites que o público moderno jamais esperaria do chamado entretenimento familiar. É estranho, ousado e completamente inesquecível. A Pequena Vendedora de Fósforos, 1937. A Disney construiu sua reputação em canções alegres e finais felizes, mas A Pequena Vendedora de Fósforos quebrou esse molde. Parte da série Silly Symphony, este curta não era sobre animais dançando ou princesas cantando. Em vez disso, ele acompanhava uma menina pobre vagando por ruas nevadas, segurando um maço de fósforos. Sem piadas, sem parceiros falantes, apenas frio, fome e desilusão. Cada vez que ela acende um fósforo, ela vê visões de calor, lareiras tremeluzentes, festas brilhantes ou árvores decoradas. Cada chama lhe oferece uma fuga passageira da neve amarga, mas uma a uma elas se apagam e a cruel realidade retorna. A cena final a mostra acendendo o último fósforo, vendo uma visão de sua avó e partindo para sempre. Não houve uma reviravolta no final, nenhum resgate, nenhum milagre, apenas o silêncio. Quando este curta-metragem estreou, chocou profundamente as audiências. As crianças saíram dos cinemas chorando, os pais ficaram perturbados, e os críticos questionaram por que a Disney terminaria um desenho com uma nota tão devastadora. A animação em si era linda, suave, pictórica e profundamente atmosférica, mas seu tom era implacável. O que torna A Pequena Vendedora de Fósforos tão estranha no cânone da Era de Ouro é como ela mirava diretamente na tristeza. A maioria dos desenhos da época oferecia alívio cômico das duras realidades como a Grande Depressão. Este abraçou a tragédia, forçando o público a confrontar o desespero num meio geralmente reservado para o riso. É assombroso, ousado e inesquecível. Um lembrete de que a animação podia ser mais do que gargalhadas. Podia partir seu coração. Hora do Jantar, 1928.
Antes de Mickey Mouse assobiar em Steamboat Willie, existiu Dinner Time, lançado por Paul Terry e Van Buren. Este curta superou a Disney na sincronização de som por um mês. Mas onde a Disney acertou em cheio na magia, Dinner Time entregou o caos. A história é bem superficial. Um fazendeiro prepara o jantar enquanto uma matilha de cães famintos invade a cena. O que se segue é uma barragem de latidos, rosnados, gritos e animação desajeitada. Os efeitos sonoros raramente se alinham com a ação. Os cães latem com meio segundo de atraso, os passos ecoam fora do ritmo e tudo soa como unhas arranhando um quadro. O público em 1928 ficou fascinado simplesmente porque o desenho animado falava. Nunca tinham visto desenhos em movimento com som. Mas, mesmo assim, os críticos notaram o quão desagradável era, comparado à sincronização impecável da Disney, apenas semanas depois. Em retrospectiva, Dinner Time é menos um marco que um aviso. Mostrou a crueza dos primeiros experimentos sonoros. Enquanto a Disney polia a fórmula, o curta de Terry tropeçou na história com uma bagunça áspera e estridente. Ainda assim, merece seu lugar como uma estranha relíquia da Era de Ouro. Não é tão divertido quanto fascinante um vislumbre de animadores tateando em direção ao futuro. Vê-lo agora é como espiar o rascunho da história. Feio, barulhento, mas inegavelmente importante. Clutch Cargo, 1959 a 1960. Se você já se perguntou até onde cortes de orçamento podem levar a criatividade, Clutch Cargo tem a resposta. Produzida pela Cambria Studios, esta série de TV sindicalizada era para ser um programa de aventura sobre um piloto de queixo quadrado e seu parceiro. Em vez disso, tornou-se um dos experimentos mais arrepiantes na história da animação. O estúdio não tinha como animar movimentos de boca, por isso usaram um processo bizarro chamado Synchrovox. Bocas humanas reais foram filmadas e sobrepostas em rostos de desenhos animados estáticos. O resultado? Personagens congelados com lábios inquietantemente realistas, movendo-se de maneiras que nunca combinavam com seus corpos. Isso jogou os espectadores direto no Vale da Estranheza. No papel, os enredos eram pulp clássico, escapadas pelo mundo, resgates audaciosos e confrontos com vilões. Mas nada disso importava. Assim que aqueles lábios começaram a se mover, era impossível prestar atenção em mais nada. A estranheza ofuscou cada suspense. Na época, os críticos o chamaram de preguiçoso e perturbador. Mas as crianças assistiram mesmo assim. Talvez porque fosse tão diferente, talvez porque fosse tão estranho. A série, na verdade, teve 26 episódios, deixando um legado como um desastre de corte de custos e uma curiosidade cult. Clutch Cargo prova que as criações mais estranhas, às vezes, não vêm da imaginação, mas do desespero. Os animadores queriam economizar dinheiro. Em vez disso, eles acidentalmente se gravaram na história dos desenhos com visuais que as pessoas ainda falam décadas depois. Quem vê, nunca mais esquece. Luno, o Garanhão Branco, 1960. A maioria dos desenhos da Era de Ouro trazia animais alegres e risadas pastelão. Luno, o Garanhão Branco, tentou algo completamente diferente. Produzido por Terry Toons, este cavalo voador que concedia desejos levava as crianças em aventuras mágicas, mas o tom era estranhamente pesado. Em vez de pura fantasia, os episódios frequentemente lidavam com problemas sérios. Crianças presas em desastres, órfãos ansiando por famílias, crianças oprimidas pela solidão. Luno não era só um ajudante, era um salvador, resgatando crianças de lutas emocionais reais. Isso é bem diferente de ratos atrás de queijo, ou patos escorregando em cascas de banana. Visualmente, o programa parecia um desenho padrão da Terry Toons, cores vibrantes, designs simples e animação limitada. Mas o contraste entre o estilo leve e os temas pesados tornava-o perturbador. Num minuto, você via um cavalo alado voar pelos céus. No outro, ele estava consolando uma criança que chorava por um pai perdido. Para crianças, um amigo mágico que resolvesse tudo era sedutor. Para adultos, a questão era mais difícil. Por que abordar temas tão sérios na programação infantil de sábado? A série nunca alcançou grande sucesso, mas deixou uma marca estranha como um desenho preso entre a fantasia e a tragédia. Hoje, Luno parece um ponto fora da curva, nem totalmente divertido, nem totalmente sério, mas estranhamente preso no meio, nem ruim, nem ótimo, apenas estranho. E, por essa razão, inesquecível. Roger Ramjet, 1965 a 1969. Toda era tem o super-herói que merece, e Roger Ramjet era o bobalhão que as crianças nem sabiam que precisavam. Este desenho animado de meados dos anos 60 pegou o arquétipo do herói de queixo quadrado e o transformou numa paródia desajeitada.
No papel, Roger é o maior criminoso. Na prática, ele é desajeitado, descuidado e hilariamente ruim no trabalho. A força de Roger vinha de pílulas de energia de prótons que lhe davam explosões de poder. Mas, em vez de usá-las com sabedoria, ele destruía todas as missões, criando mais caos do que os vilões jamais conseguiriam. Seus inimigos tinham nomes tão bobos quanto Noodles Romanoff, e muitas vezes o superavam sem suar a camisa. Os episódios tinham apenas 5 minutos, mas cheios de energia maníaca. O ritmo era frenético, a animação tosca e o humor implacável. Roger não salvou o dia. Ele mais tropeçou por ele. O que destaca Roger Ramjet é que ele abraçava a maldade de propósito. Ao contrário de Clutch Cargo, que parecia não intencional, esta série abraçou o absurdo. Zombava dos super-heróis sérios demais que dominavam os quadrinhos e a TV. As crianças adoravam as palhaçadas bobas, enquanto os adultos pegavam a sátira. Décadas depois, Roger Ramjet ainda parece uma piscadela e um encolher de ombros para a cultura de super-heróis. Isso provou que nem toda capa precisava de dignidade. Alguns heróis funcionam melhor quando tropeçam nos próprios pés. Fearless Fly, 1965 a 1966. Super-heróis estavam por toda parte em meados dos anos 60, mas nenhum parecia tão estranho quanto o Fearless Fly. Este cruzado de capa minúsculo não era um alienígena ou um milionário. Ele era apenas uma mosca comum. O problema? Seus poderes só funcionavam ao vestir seu suéter vermelho e óculos enormes. Sem eles, ele ficava indefeso, zumbindo e batendo nas paredes como, bem, um inseto. Os episódios começavam com o pacato Hiram entrando numa caixa de fósforos para virar mosca destemida. Uma vez transformado, ele voava pelos céus mais rápido que um foguete, mais forte que tudo o que via. Mas, inevitavelmente, seus óculos caíam, e o espetáculo virava um caos cômico. Seu principal inimigo era o Dr. Goofy, um cientista centenário, cujos planos eram mais risíveis que ameaçadores. Cada encontro terminava sempre com o mesmo padrão. O Mosca Destemido sempre salvava o dia, até que seus óculos o traíam. A fórmula era bastante repetitiva, mas era exatamente isso que a tornava tão estranha. Quem diria que crianças iriam em bando ver um inseto com problemas de visão tropeçar em aventuras? A animação era básica, as piadas batidas e o tom entre paródia e paródia de paródia. Mesmo assim, as crianças assistiam toda semana. Talvez fosse o absurdo, talvez fosse a identificação com um herói que literalmente não enxergava sem seus óculos. Hoje, Fearless Fly é lembrado como um dos super-heróis mais estranhos já feitos. Não polido, não inspirador, mas inegavelmente inesquecível. Um pequeno inseto com óculos gigantes de alguma forma se tornou um ícone cult, provando que mesmo as menores ideias poderiam deixar a maior impressão. O Poderoso Hércules, de 1963 a 1966. Pegue o lendário herói da mitologia grega, tire-lhe a grandiosidade e coloque-o na TV de sábado de manhã. Esse é o Poderoso Hércules. Este desenho animado distribuído transformou o Fortão num super-herói com anel que gritava Olímpia para ativar sua força. Parecia épico. A execução? Nem tanto. Em vez de enfrentar deuses ou titãs, Hércules se metia com vilões caricatos que pareciam ter saído de uma tirinha de jornal. Seus companheiros incluíam Newton, um centauro que se repetia sem parar, e Helena, cujo papel era principalmente ser capturada. As batalhas eram breves, anticlimáticas e frequentemente reciclavam a mesma animação padrão. O que torna este programa tão estranho são suas drásticas mudanças de tom. Num momento, Hércules estava lutando contra feiticeiros. No seguinte, ele impedia assaltantes de banco. Mito antigo colidia com bobagens modernas, deixando a plateia coçando a cabeça. Até a animação denunciava o orçamento apertado. Personagens se moviam duros. Cenários infinitos e episódios mais pareciam slides do que movimento fluido. A única coisa bem feita era a música tema, uma balada exagerada sobre a coragem de Hércules, mais famosa que o próprio programa. Para as crianças dos anos 60, o Poderoso Hércules ainda era divertido. Cores vibrantes e músculos grandes eram suficientes, mas, olhando para trás, é desconcertante. Um herói meio mito, meio gibi, tropeçando em tramas desajustadas, permanece uma das relíquias mais estranhas de seu tempo. Gato Corajoso e Rato Minuto, 1960 a 1962. Quando o criador do Batman decide parodiar sua própria obra, você sabe que as coisas vão ficar estranhas. Bob Kane deu ao mundo o Gato Corajoso e o Rato Minuto, uma dupla que protegia Empire City de vilões bizarros. Mas em vez de ruas escuras e uma atmosfera sombria, este programa apostou tudo na bobagem.
Seu arqui-inimigo era um gangster com cara de sapo que falava como um bandido de filme antigo. Já é estranho. Mas o grande trunfo era a arma do gato corajoso, uma pistola felina que atirava literalmente qualquer coisa. Cordas, redes, balas de canhão, até raios que faziam objetos desaparecer. Era menos um aparelho e mais uma máquina de desejos de desenho animado. Os episódios passavam voando em apenas 5 minutos, repletos de ação frenética, trocadilhos e piadas caóticas. A animação era barata e desajeitada, mas isso só aumentava o seu charme peculiar. Em vez de suspense, os espectadores viam quedas e bobagens. Olhando para trás, é óbvio que Kane não estava tentando criar outro super-herói sério. Ele estava zombando do próprio gênero que ajudou a criar, exagerando seus clichês até que se tornassem absurdos. Courageous Cat e Minute Mouse permanece hoje como paródia e sátira, desajeitado, mas colorido. É a prova de que nem mesmo o pai do Batman resistiu a rir da sua própria criação. Estranho, bobo e inesquecível, esta dupla deixou sua marca por não levar o heroísmo a sério. Birdman e o Trio Galáxia, 1967 a 1969. Antes de se tornar uma piada cult e mais tarde paródias, Birdman era levado completamente a sério. Esta série da Hanna-Barbera apresentava um herói movido à energia solar que podia disparar rajadas solares e voar livremente pelos céus. No entanto, havia uma falha. Sem a luz do sol, ele desabou como uma bateria descarregada. Nada tranquilizador para o protetor de uma galáxia. Birdman não estava sozinho. Ele tinha o Trio Galáxia, uma equipe de aliados superpoderosos, Homem Meteoro, Garota Gravidade e Homem Vapor. No papel, eles pareciam imbatíveis. Na tela, sua animação rígida e batalhas anticlimáticas os tornaram curiosamente sem brilho. Vilões como o Dr. Millennium ou o Macaco-Formiga também não ajudavam. O que realmente se destaca é o tom. A narração era grandiosa, a música dramática e cada momento tratado como se o destino do universo estivesse em jogo. Mas quando as lutas terminavam com alguns disparos e um inimigo derrubado, era difícil não rir de quão a sério a série se levava. Ainda assim, o Birdman construiu um legado. Mais tarde, ao ser reimaginado em formato de paródia, ele se tornou mais conhecido como um advogado satírico do que como um herói espacial. O Trio Galáxia, por sua vez, permanece carinhosamente lembrado por sua peculiar combinação de habilidades superpoderosas e adversários sem brilho. Revendo agora, Birdman e o Trio Galáxia parece uma relíquia de quando os estúdios achavam que crianças queriam pura seriedade. Em vez disso, tiveram um programa tão rígido que se tornou engraçado sem querer. Space Angel, de 1962 a 1964. Se Clutch Cargo já não fosse macabro o bastante, a Cambria Studios foi além com Space Angel. Usando a mesma técnica Syncrovox de colar bocas humanas reais em desenhos estáticos, a série acompanhava o piloto Scott McCloud, também conhecido como o Anjo Espacial, enquanto ele defendia a galáxia. As histórias queriam ser aventura pulp, batalhas cósmicas, espionagem, resgates audaciosos, mas os visuais transformaram cada cena num pesadelo surreal. A nave espacial Starduster parecia elegante, os vilões soavam ameaçadores e os enredos buscavam o drama. No entanto, tudo em que alguém conseguia focar eram aqueles lábios desencarnados batendo contra rostos estáticos. Conversas que deveriam ter sido tensas tornaram-se absurdos sem querer. Em vez de suspense, os espectadores ficaram presos no Vale da Estranheza. Ao contrário de Clutch Cargo, que usava sua estranheza como aventura pulp, Space Angel focava em histórias sérias. Isso tornava o contraste ainda mais nítido. Você ouvia avisos graves sobre a perdição galáctica, mas os visuais pareciam esquetes de comédia que deram errado. Naquela época, o público sintonizava porque era uma novidade. Os críticos, contudo, não se mostraram impressionados. Hoje, Space Angel é lembrado como um dos desenhos animados mais perturbadores da Era de Ouro. Não por suas histórias, mas pelo estranho experimento em sua essência. É a prova de que o desespero por cortar custos pode criar imagens que ficam com você por todos os motivos errados. Então, aqui estão 15 dos desenhos mais estranhos que a Era de Ouro já produziu. Não eram contos de fadas polidos ou animais alegres, mas experimentos de sonhos febris que escaparam pela história. Qual te deixou mais perplexo? O cavalo voador, o inseto de óculos, ou talvez os gnomos sorridentes que forçam a felicidade em todos? Deixe seus comentários, dê um like se gostou da viagem e se inscreva para mais mergulhos no lado estranho da história da animação.